Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Boletim Expresso. E hoje vocês estão vendo que a gente está com um formato aqui diferente, com uma convidada especial, porque sim, treinos pré-temporada no final de semana, olha, e F1 TV Pro está proporcionando coisas muito boas e também para produção de conteúdo. Bom, Débora, hoje já foi um segundo dia de testes um pouquinho diferente, né? Realmente, Rubens, hoje eu tava ali com a Rafa, a gente ficou desde as 4 horas da manhã conversando ali, papeando, então a gente se manteve acordada dessa forma e a gente estava ali se atualizando, mas foi um dia bem movimentado assim na pista, mas eu achei que um pouco menos do que ontem. A gente teve alguns momentos ali que não tinha carro, a ação estava acontecendo mais dentro dos boxes. E uma das coisas que acaba chamando atenção mais uma vez no Bahrein é os ventos fortes que acabam desestabilizando os times. O pessoal reclamando bastante da instabilidade que os carros acabam tendo, porque o direcionamento do vento muda rapidamente, então é difícil de você conseguir coletar dados efetivos. E o pessoal foi ali para a pista justamente para fazer essa coleta de dados, né? Fazer os testes aerodinâmicos, então isso está tirando um pouco o sono do pessoal. Rafa, bem-vindo ao Boletim Expresso, sua primeira participação. Rafa, que sempre está com a gente ali nas lives. E hoje, né, Rafa, foi o dia do Calma Fã. Calma Fã, que é tanto torcedor fervoroso de uma McLaren que tá louco, já gostando do Daniel Ricciardo liderando, como também Calma Fã hater, deixa de ser chato, a Mercedes não vai chegar em Bahrein. Chegar em Bahrein, assim que já estão indo no Bahrein. Pro GP do Bahrein com uma situação tão ruim assim. Gente, eu falei calma, mas eu tava me estressando com todos esses comentários, sinceramente. Porque, meu Deus, não só por parte dos fãs que estão acompanhando, mas por parte dos comentaristas mesmo. Não sei se eles estavam sentindo a necessidade de fazer um show ou, sei lá, uma dramatização, mas eu fiquei assustada porque realmente parecia que a Mercedes estava pior que a Haas. Então, foi realmente um dia que eu deixei no meu perfil pessoal, falei, gente, calma, isso é só teste pré-temporada, cada equipe vai avaliar alguma coisa, não é quem é o mais rápido, qual é o melhor carro já. São várias avaliações, as equipes querem pegar determinados dados e cada um tá fazendo seu treino de modo diferente, né? Enquanto um tá testando ali a questão de velocidade, o outro tá testando outra coisa. Então, calma, gente, não é porque o Giovinazzi ficou hoje no top 5 que ele tem chance de uma pole position já na primeira corrida. Então, calma. Eu já tô super iludida com a Alfa Romeo andando ali com o pessoal da frente, sabe? Porque eu abri ali o F1 TV, já tava dando volta ali na liderança, tava super bem fingindo ali o ritmo de corrida, né? Deixa a gente se iludir, Rafa. Isso é uma coisa até interessante que eu falei no meu Twitter lá. Eu falei, gente, eu já tô pesquisando tatuagem do Daniel Ricciardo, campeão de pilotos, e McLaren campeão de construtores, porque a ilusão tá vindo forte. Assim como esses ventos fortes, né, Débora, trouxe dificuldade para os pilotos hoje, eles trouxeram muita ilusão para os fãs que acompanharam os treinos livres. Com certeza, né? A gente vê ali a McLaren andando na liderança, é o segundo dia que eles terminam amanhã na frente, então, é claro, né? O pessoal começa a ficar muito eufórico com esses resultados, mas é o que a gente está ressaltando tanto em live quanto aqui no Boletim Expresso, é que é realmente assim, esses testes pré-temporada é difícil da gente saber o que está acontecendo, porque não temos acesso ao quanto de combustível que eles estão andando no carro, como que está a situação do pneu. A gente já viu que na sexta-feira eles tiveram ali aquela areia, né, que também dificultou um pouco da sessão. Então isso é alguns detalhes que foge pra gente, e é difícil da gente falar realmente aonde que cada equipe está já nesse começo de campeonato. A gente tem que lembrar que por mais que eles estejam usando o chassi do ano passado, os carros sofreram inúmeras alterações, né, que foram para poder tanto respeitar o regulamento, quanto as equipes tiveram ali a utilização dos tokens de atualização para poder melhorar. Então, assim, é difícil a gente falar mesmo. Eu vi hoje que algum pessoal começou a comentar também que
pode ter uma diferença entre a Alfa Romeo e a Ferrari, que talvez eles estejam próximos, né, quando as coisas começarem a acontecer, mas talvez a Alfa Romeo esteja desenvolvendo melhor com o motor da Ferrari. Hoje eles terminaram na frente, mas é algo ainda muito incerto, né? A gente sabe que as duas equipes trabalharam com os carros de forma completamente diferente. A Ferrari desenvolveu a traseira, a Alfa Romeo a parte frontal. Então, assim, é realmente muito incerto onde esse pessoal tá. Bom, Rafa, e ontem, né, a gente teve Esteban Ocon dirigindo ali pela Alpine, e hoje Fernando Alonso, o príncipe das Astúrias, retornou. Foi interessante ali que ele teve aquela briga com a McLaren, tentando ser o mais rápido, mas só que daí tinha o Daniel Ricciardo. Parece até mesmo uma coisa que a gente fez essa semana, que é falar de possíveis roteiros para a Netflix. Parece que os dois já querem mostrar para a Netflix, olha, filmem nós aqui, que a Alpine e a McLaren vão disputar a posição desse ano, e nós que seremos as estrelas das equipes. Mas, né, Alonso teve até um resultado bem interessante, principalmente com aquela chaleira ambulante, que é o novo carro da Alpine, que tem aquela protuberância nas costas, que depois vale até uma explicação. Depois eu até falo sobre isso, mas é bem interessante esse novo carro da Alpine. Mas Fernando Alonso retorna, né, e parece que retornou com todo o gás. Nossa, eu vou falar, acalmem fãs, mas eu fiquei bem uau com o Fernando hoje. Tanto que quando eu publiquei isso, veio uma amiga e falou, ai, mas eu tô há 2 anos sem ver meu ídolo correr, né? A gente dá uma animada. E, real, acho que, claro, a gente acaba pegando algumas coisas da pré-temporada, a gente fica imaginando o que pode ser para a temporada, e eu acho que uma das coisas que a gente pegou hoje no treino foi a questão que a Alpine parece muito constante, tá tendo um carro que não tá dando problemas, tanto o Ocon ontem quanto o Alonso hoje deram bastante giros, e o Alonso ficou ali nas primeiras posições por toda a manhã. A parte da tarde ele já deu mais uma freada, assim, não foi tanto para a pista, e ele ficou mais na questão de simulações de corrida mesmo, então ele não melhorou aquele tempo, né, ele acabou ficando para trás, mas na parte da manhã realmente a disputa era ele e o Daniel Ricciardo, que é outro que as pessoas estão super, meu Deus, McLaren vem aí, McLaren vem aí com tudo, olha o Daniel Ricciardo, então foi interessante, foi legal ver essa briga, porque estava bem entre eles e tal, e a gente vê pelo lado positivo de que as equipes estão constantes e elas não estão tendo problema. Daí, a questão de vão ser os mais rápidos do ano, é difícil esperar isso, né? Principalmente porque a gente teve mudanças, mas não foram tão radicais assim. Mas dá uma esperança para essa Alpine, que era a Renault, conseguir talvez alcançar o que eles estão esperando há tanto tempo, o que eles estavam construindo há tanto tempo, talvez esse ano pode chegar. Mas foi bem animador, assim, porque eu sei que tem muita gente que acreditava, o Alonso tá voltando e não vai dar em nada, entende? Mas eu acho que o Alonso é um cara que gosta muito de se provar. Mesmo com a idade que ele tem, com o tempo que ele ficou parado na Fórmula 1, eu acho que ele vai querer fazer. Não adianta, o Alonso é aquele cara que vai querer aparecer. E hoje ele fez um trabalho incrível junto com o Daniel na McLaren. Eu acho que vale até ressaltar isso que a Rafa tá falando, porque a McLaren ela fez a troca, né, no final da tarde para o Lando Norris entrar na pista. Então foi diferente do que a Alpine proporcionou para o Fernando Alonso, que ficou o dia inteiro no carro, né, assim como o Ocon teve a sexta-feira toda para ele. E eles fizeram ali voltas, né, durante a manhã, que foi praticamente muito perto, porque o Ricciardo terminou com 58 voltas, o Alonso com 52, então foi bem perto, assim, a questão deles estarem na pista, né, fazendo seus trabalhos, e o tempo deles também foi muito parecido, eles ficaram separados por 124, então, tipo, era bem pouquinha a diferença entre eles. Então, acho que é por isso que também o pessoal ficou bem eufórico com esse desempenho do Alonso. E vale a gente ressaltar de novo, né? Ele tá voltando de uma recuperação, sofreu um acidente, fez uma cirurgia, era uma dúvida para pré-temporada, então ele realmente voltou com tudo. Dá esperanças de que talvez a Alpine e a McLaren tenham carros mais confiáveis nessa temporada, diferente do que a gente está vendo um pouco ali com a Mercedes e com a própria Aston Martin,
que são 2 carros que também têm um motor Mercedes, né, assim como a McLaren. Esse número de volta deles é até interessante, principalmente porque o pessoal fica matando assim umas charadas, tipo, nossa, tal equipe deu muitas voltas, então o carro tá confiável. Nem sempre, né? A gente tem poucas voltas também, mas com muita coleta de dados, e isso foi uma coisa que os 2 carros fizeram hoje bastante, né, Débora, de que correram com aquelas grades de aferição, então é interessante, o próprio Fernando Alonso, em 2 momentos, teve essas placas disponíveis em 2 lugares do carro, então isso demonstra que realmente a equipe está buscando, né, obter um maior número de dados para essas 2 semanas que antecedem o GP do Bahrein poder exaurir todas as possibilidades de configuração para os carros. Sim, bom, assim, acho que as voltas acabam trazendo um pouco de confiabilidade para o motor, né, do desempenho que o motor está tendo. Não ficar parado tanto tempo nos boxes é algo bem interessante para os times, porque eles realmente precisam fazer essa coleta de dados. Mas foi mais um dia que a gente viu o pessoal utilizando essas grades de aferição aerodinâmica. Depois, na parte da tarde, assim, o pessoal também começou a utilizar o Flowvis, a gente viu o Hamilton com o Flowvis, assim, mais na parte da tarde, da tarde e da manhã, né, assim, mais pro finalzinho das atividades. McLaren também fez esses testes com o Flowvis, depois a AlphaTauri à tarde fez também ali quando o Pierre Gasly estava guiando o carro. Então, ainda assim, é uma sessão para eles verificarem essas coisas aerodinâmicas, então são esses detalhes que eles acabam pegando, né? Isso é bem interessante, né, Rafa? Porque às vezes a gente não conhece o que as equipes estão planejando e fica meio que tentando adivinhar baseado nos pneus que as equipes escolhem para os pilotos, os tempos que eles fazem e a quantidade de voltas que eles dão no circuito naquele momento. Então, essa é uma questão da pré-temporada que o pessoal geralmente não pega. Quem não está acostumado a assistir, ou, por exemplo, é novo, nunca acompanhou, começou a pegar a temporada no passado e tal, e não tem ideia, eles se fixam muito a ideia do tempo. Quem foi o mais rápido? Então isso quer dizer que o carro tá melhor, o piloto tá melhor, e na realidade não é, cada um trabalha da sua forma, né, em pista. Então às vezes o piloto que tá ali mais rápido é porque tá trabalhando essa questão realmente da velocidade. Agora tem outros que estão coletando outros tipos de dados. E daí eu entro rapidinho na questão da Mercedes. A Mercedes tá atrasada. Então tem isso. Talvez por isso que a gente não tá vendo também eles ainda lá na frente, porque, por exemplo, o Hamilton não colocou outro pneu além do duro. Então, hoje ele usou a grade pela primeira vez, por exemplo, enquanto outros times já tinham usado ontem. Então, é muito o cronograma de cada equipe, o que cada equipe quer fazer. E é assim, a gente está vendo eles usarem mais o tempo deles de... Hoje, como a Débora falou, foi menos movimentado, mas ontem foi bastante. Porque eles têm pouco tempo agora só são 3 dias que eles têm. Então, eles querem coletar o máximo de dados possíveis e cada um tá ali no seu cronograma e, como o Rubens falou, a gente vai tentando deduzir com o que eles estão colocando no carro, né? Mas às vezes a gente nem acerta, às vezes a gente pensa, deve ser isso, e eles estão pensando outra coisa. Isso que é o interessante da pré-temporada. Tem uma coisa que eu também acho que é interessante, que assim, quando a gente tem bandeira vermelha, né, a gente tá tendo menos, mas ainda assim, quando tem a bandeira vermelha, que tem aquele momento em que fica sem os carros na pista, eles recolhem, ali, às vezes, altera o cronograma das equipes. Se eles saíram com um pneu novo, eles iam buscar a volta rápida, às vezes já mata aquele teste que eles iam fazer. Aí eles já têm que partir para a simulação de corrida. Apesar de ser 8 horas e ser um teste muito extenso, infelizmente, nem sempre eles conseguem cumprir todo o cronograma. Então, a gente vê as equipes que não tiveram problema conseguindo cumprir todo o cronograma. Outras não, que é o assunto da própria Aston Martin, né? A Aston Martin, ela hoje teve o mesmo problema de câmbio que a Mercedes teve na sexta-feira. O Vettel tinha dado 6 voltas, depois ele ficou a manhã inteira parado ali nos boxes, não conseguiu voltar para a pista para fazer tantas voltas assim. O que a Aston Martin fez foi liberar ele no final da sessão para ele fazer aquela volta de instalação, né, de verificação. E logo depois, nesse meio tempo que o Vettel saiu, a FIA, nos últimos 5 minutos, ela está resolvendo testar algumas coisas de segurança. Então, as 2 sessões foram praticamente encerradas, né, desse sábado, com a bandeira vermelha. Já na sexta-feira, eles tinham feito o teste do Virtual Safety Car, que aí é diferente, né? O pessoal ainda consegue ficar na pista. Então, o pessoal também tem que ficar ligado. Os últimos 5 minutos vai ser a FIA fazendo esses testes.
E o que vale a pena ressaltar aí da questão da Aston Martin eles, ano passado, né, teve toda aquela polêmica de ter utilizado peça da Mercedes, mas a parte traseira do carro era da Mercedes, o câmbio eles tinham e a suspensão de 2019 no carro de 2020. Aí para 2021 eles receberam um upgrade meio grátis, que eles conseguiram utilizar a suspensão do carro da Mercedes e o câmbio, né, da Mercedes também no carro. E aí que fica aquela coisa, né? Os tokens de desenvolvimento não foram direcionados para isso, eles direcionaram os tokens deles para a parte traseira do carro ali, para o chassi. E é aquela coisa, né? A gente tem que prestar atenção na Aston Martin e na Mercedes, porque o problema se repetiu nessas duas equipes. Então é algo que, assim, não é tão preocupante, porque é algo que pode ser resolvido, mas o câmbio, ele era uma peça de token para desenvolvimento. Então é aquela coisa, né? Se você não tem token mais para poder gastar, você não vai mais desenvolver. Se tiver algum problema muito grave que não puder ser resolvido, é uma questão para a temporada. Então, eu acho que essas duas equipes aí que a gente acaba prestando um pouco mais de atenção, e a gente volta no sentido de que a Aston Martin não conseguiu cumprir todo o seu cronograma nesse dia, apesar do Lance Stroll ter assumido o carro no final da tarde e ter dado 70 voltas, mas às vezes essas 70 voltas não consegue cumprir tudo que eles tinham determinado, já que o Vettel, né, perdeu 3, quase 4 horas de atividade. Nessa daí eu já tô vendo até o Toto Wolff ligando lá pra fábrica, falando assim, Miguel, faz um favor, vai lá no almoxarifado, vê se tem câmbio de 2019 sobrando, câmbio bom, já separa aí que a gente vai ter que utilizar no Bahrein, porque mas é o que eu falei, em uma semana os caras desenvolvem alguma coisinha lá, só um ajuste de parafuso e conseguem dar a volta por cima. Mas ainda falando em simulação de corrida, né, Rafa, a gente teve as equipes alternando entre pneus duros e médios, até que para mim foi uma surpresa, mas entra naquilo que a gente conversou, de que são os pneus técnicos que duram mais, então para a coleta de dados pode ser bem melhores, mas chegava sempre no finalzinho da sessão, eles colocavam um pneu macio já para tentar umas voltas rápidas, que também é uma forma de coletar dados. Sim, mas diferente de ontem eles ficaram mais com o dos duros, né? E poucos tentaram ali os médios, daí hoje não, hoje já teve gente que começou direto com o médio, ficou com o médio, às vezes voltava pro duro, ou às vezes, eu acho que foi o caso do Mick Schumacher, ele só usou os médios e os macios, se eu não estou enganada, pela tarde, porque ele substituiu o Mazepin. Mas sim, foi isso o dia todo. Nossa, no caso do Gasly, por exemplo, ele ficou a tarde toda com o pneu duro ali, fazendo voltas longas. Ele deve ter coletado muito dados, aquela coisa de dedução, né, do que eles estão fazendo, porque ele ficou muito nisso, tanto que eu falei, teve um momento que eu pensei, cara, não vai acontecer nada, não vai mudar muitos tempos, o Daniel Ricciardo vai ficar como mais rápido, mas não, daí chegou no final, todo mundo começou a pôr pneu macio e começou uma disputa super louca pela primeira colocação ali, Giovinazzi, Norris e Gasly, até que apareceu o Bottas, né? Então, realmente, eles estão seguindo esse padrão de, vamos dizer, coletar mais dados do que pensar na questão de fazer voltas de classificação. Mas hoje a gente viu mais isso no treino da tarde, no final do treino a gente conseguiu ver mais os pilotos empenhados em fazer voltas rápidas. Como a gente não sabe, né, justamente coleta de dados, o que eles estão fazendo, a gente já sabe que a Pirelli já distribuiu o cronograma, né, dos pneus que vão ser utilizados na temporada. E para a primeira corrida no Bahrein, eles vão utilizar o C2, o C3 e o C4, que são os pneus intermediários ali da gama da Pirelli. E é um dos compostos que eles realmente estão mais utilizando nesses dias de teste. Então, algumas coisas podem ser que eles já estão focados, né, para testes, se preparando para a primeira corrida do ano. Então, é algo a ser analisado, mas é difícil também de bater um martelo ali e já falar que é isso, né? E a Pirelli, ela está fornecendo para eles, nesses 3 dias de teste, 30 compostos para eles poderem utilizar. Então, as equipes têm esses pneus, esses conjuntos, e aí elas vão determinando como que os pilotos vão utilizar. Eles também têm 2 jogos do protótipo, que é um pneu de tipo C3, só que a diferença é que ele foi feito em outra fábrica. Eles têm a fábrica da Turquia, que é a principal, e esse C3 ele foi feito na Romênia, e aí eles trouxeram para os pilotos fazer uma análise, para eles compararem a durabilidade entre as duas fábricas, né?
porque talvez eles comecem a distribuir essa fabricação, então eles precisam saber se os pneus estão funcionando, assim, pelo menos da mesma forma. A fábrica da Romênia, salvo engano, é que fornece os pneus da Stock Car, então às vezes pode ser até uma mudança aí, visando fins de fábrica na Turquia. Vamos acompanhar, porque é interessante que essa visão de dois compostos diferentes da mesma gama pode às vezes até alterar alguma coisa durante o ano. Visando também que esse ano de desenvolvimento de pneus é um pouco mais fraco, né? Porque ano que vem será aquele pneu Aro 18, que para quem quer saber um pouco de como ele funciona, eu recomendo ouvir o podcast do Projeto Motor, em que a Bruna Arimatea e o Lucas Santoc conversaram com os pilotos brasileiros da Fórmula 2, e o Drogovic falou bastante desse pneu, de como ele funciona, então eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês ouvirem, que vale a pena. E Débora, a gente teve uma surpresa, né? Não teve explosão de pneu, mas teve explosão de tampa de motor. Realmente, né? Red Bull te dá asas até para sua tampa de motor. Pois é, né? Que imagem, né, do dia. Eu até tava falando aqui nos bastidores, vou repetir aqui para vocês no episódio. Me lembrou muito o filme do Carros 2, sabe? Ligaram a câmera, tinha o raio da morte ali e explodiram o carro do Sérgio Pérez. Porque, sei lá, né? Que explicação que tem isso. Mas o que aconteceu foi que o Pérez estava dando uma volta ali tranquilamente atrás do Latifi, né, uma Williams, e aí, pelo que parece, ele pegou turbulência e o carro acabou sofrendo, né, com isso e estourou a tampa ali do motor. Não é a primeira vez que isso acontece, ainda mais com carros que te dão asas, né, porque já teve isso com a Toro Rosso do Verstappen, né? Então, não, acho que a Red Bull tá aí já acostumada com isso, né? Ou Toro Rosso, enfim. E AlphaTauri, sei lá que nome que esse povo tem. Mas é uma cena curiosa, né? E ele acabou provocando ali uma bandeira vermelha para poder remover os destroços que ficaram na pista. E antes disso acontecer, tipo, colocaram na imagem, tipo, tava tudo sujo. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí foca no carro do Pérez, já sem a tampa do motor, né? E logo depois ele já voltou ali para os boxes, porque, afinal, eles não querem, né, que peguem coletem fotos ali da onde fica o motor, a distribuição. Então, é muito rápido, já voltou para os boxes para poder esconder os segredos que a Red Bull tá trazendo. Afinal, o segredo da Red Bull tá na traseira, né? Aí a Mercedes com dificuldade, né? O pessoal já começa a ficar, pelo amor de Deus, tampa essa birosca, né? Só faltou o Sérgio Pérez ali ter que parar e jogar alguma coisa em cima para tampar. Bom, Rafa, a gente teve uma disputa ali pela ponta, né? Alguns nomes inusitados, né? Que dificilmente a gente veria durante o ano disputando uma ponta de liderança, que foi o Norris Giovinazzi e o Pierre Gasly disputando ali para saber quem seria o mais rápido do dia. Não, e o engraçado é que tava meio que entre o Giovinazzi e o Gasly. Ficou ali. E o Norris, ele teve um pouquinho de dificuldade, passou 2 horas de treino até ele conseguir fazer o primeiro tempo dele. Ele foi pra pista fazer o tempo, teve que ir pros boxes dele, trocou o volante dele, daí por fim ele conseguiu fazer, e daí quando chegou a hora de fazer as voltas rápidas, o Giovinazzi e o Gasly já estavam ali meio brigando, e ele se enfiou no meio. Daí ficou aquela briga ali entre os três. Eu até pensei, possivelmente quem estava na frente é do Gasly. Eu até pensei que ia terminar daquela maneira. Daí o Bottas se enfiou ali e colocou a Mercedes no primeiro lugar depois de tipo 1 dia e meio bem difícil para a equipe alemã. Mas foi interessante ver. E daí, mais uma vez, calma, fãs, porque a galera tá agitadíssima. Tipo, vamos ter briga de ponta de campeonato, Gasly, Giovinazzi e Norris. Mas calma, gente. Mas é muito legal, claro, ver eles rendendo dessa forma, ver o carro dessa forma. E até ali em relação, eu reclamei bastante dos comentários ali da transmissão, mas uma das coisas que eles comentaram muito é: nossa, o Giovinazzi tá na frente do Leclerc. E daí entra naquilo de estão desenvolvendo meio que o carro junto, mas a gente não sabe ali se vai que a Alfa Romeo achou um potinho de ouro no final do arco-íris e tá tendo um desenvolvimento melhor. Tá tendo um crescimento, né? Igual a AlphaTauri teve ano passado em relação a se aproximar, entre aspas, da Red Bull, né? Se aproximar, entre aspas. Vocês entenderam, né? O contexto de crescimento deles, né? Não falar que estão brigando pelo título.
Mas então é legal ver, foi uma disputa legal. Pena que nenhum dos três ficou com a primeira posição. Então, Débora, isso aqui é interessante, né? Porque a gente teve esses três disputando. O Giovinazzi, como a Rafa falou, a Alfa Romeo tá tendo essa parceria com a Ferrari. Parece que o pessoal da Ferrari ficou tão puto com o Binotto, tá passando todas soluções para o carro da Alfa Romeo e estão ocultando da equipe de Maranello. Mas no final das contas, né, quem liderou no final foi o Bottas, que é aquilo que até eu comentei nas redes sociais, é isso que a gente, pelo menos aqui, da Rafa, você, o pessoal que está acompanhando há mais tempo treinos de pré-temporada, tá falando, gente, Mercedes ela não precisa entregar nos treinos, ela precisa só ver se o carro tá ok, se, tipo, a ripimboca da parafuseta tá funcionando direito, se tiver, ela resolve lá no Bahrein tudo que precisa, obter velocidade no dia da corrida, né? A Mercedes ela já foi, acho que, meio confiante para a pré-temporada quando ela optou por não fazer o dia de filmagem como os outros times fizeram, né? Então, esse dia de filmagem aí, apesar de não ser um teste, ainda assim serve para eles verificarem alguns componentes do carro que só vão saber realmente quando ele começar a andar, né? Então, é por isso que às vezes eles se dedicam a fazer esse dia de filmagem para fazer já uma primeira avaliação. E aí eles optaram por não fazer, todo mundo tá fazendo em Silverstone sempre tá frio, o Bahrein vai ser diferente, não vamos. E foram direto ali pro Bahrein, sexta-feira acho que foi um balde assim, de água fria neles, mas esse sábado eles já estiveram um pouco melhor, assim, tanto o Bottas quanto o Hamilton fizeram o mesmo número de voltas, então os dois trabalharam ali, dividiram a sessão para poder fazer a coleta de dados e trazer as coisas que a Mercedes queria. Eles conseguiram dar boas voltas. Não sei o que a Rafa falou. O Hamilton não focou em voltas rápidas e o Bottas teve essa chance. E aí a gente também pode parar para poder pensar um pouco por conta do horário, né? O horário do final da tarde é o horário que vai começar a bater com o horário de classificação e corrida. Então, para eles é importante fazer as voltas rápidas à tarde. Fazer de manhã não vai fazer nenhum sentido para eles. Então, a gente viu depois o Bottas instalando ali os pneus mais macios para poder também ir para as voltas rápidas e foi quando ele conseguiu liderar a sessão. É o que a gente fala, assim, é a preocupação da questão do câmbio, que pode ser uma questão para a Mercedes. O Hamilton ali entre o intervalo também da sessão da manhã com a sessão da tarde, ele falou um pouquinho que o carro sofreu mudanças importantes na parte traseira, por conta, né, das atualizações que foram necessárias para poder atender o regulamento de 2021. Tem a questão do vento que a Mercedes está sofrendo, mas isso vale para todos os outros times também. Então o carro acaba tendo um pouco mais de instabilidade. A gente viu o Hamilton na parte da manhã errando um pouco mais, tanto que ele provocou aquela bandeira vermelha ali quando ele perdeu a traseira do carro. E, assim, é algo que a gente tem que prestar atenção, mas a Mercedes, ainda assim, acho que ela é a equipe que tem mais recurso no grid para poder resolver problemas. Então, eles estão fazendo o cronograma deles, estão um pouco atrasados, sim, mas ainda assim, eles estão focando para poder ver o deles. O Hamilton falou, eles não estão olhando para os outros times, eles não querem saber o que os outros times estão fazendo, o deles é o mais importante. Então a gente tem que esperar, né? Eu acho que assim, é difícil da gente falar que talvez a Mercedes tenha uma queda tão grande, sabe? Como muita gente já tá imaginando que, sei lá, a Mercedes não vai nem conseguir disputar o título de construtores. Pode ser que tenha dado uma aproximada entre ela e a Red Bull, assim, tipo, os problemas que a Red Bull sofreu no ano passado, pode ser os problemas que a Mercedes vai passar esse ano. A gente pode ter um pouco de uma inversão aí, de uma briga um pouco melhor. Mas ainda é difícil de dizer, sabe? O que está acontecendo. E é para isso que os testes de pré-temporada servem, né? Exatamente para eles acharem esses problemas, então virem a resolver. Só que vale pontuar que tem muita gente, é que eles blefam tanto, e o Toto Wolff às vezes exagera tanto, que as pessoas já não acreditam mais no que eles falam. Só que assim, é muito louco você imaginar que eles vão perder tanto tempo fora de pista se eles não têm um real problema, como foi o caso do Bottas ontem de manhã. Gente, eles não iam ficar matando aquele tempo no box sem colocar o Bottas para correr, para fingir que eles estão com problema. Não, de fato, eles encontraram um problema que eles resolveram, entre aspas, ali. O Bottas hoje já estava em pista, normal, mas
é para isso que serve, entende? Claro, eles agora têm menos tempo, menos dias de treino para eles ficarem avaliando isso, então eles têm que avaliar com certa agilidade e tentar resolver o que pode ser. Mas falar assim que a Mercedes está muito ruim, não sei, só se foi uma coisa colossal assim que eles fizeram de errado e que se a gente colocar nos últimos anos, a Mercedes não está no topo à toa, eles têm uma equipe muito boa. Então, gente, seria tipo uma mudança muito radical. Mudaram toda a equipe da Mercedes e colocaram umas pessoas novas lá. Então, assim, realmente Claro, pode. Com a Ferrari, né? Pode mandaram o piloto pra Ferrari. Vamos fazer uma experiência. Faz aquele episódio do Scooby-Doo, né? Tira a máscara do Toto Wolff, tá o Binotto lá. Então, calma, fãs, de novo. Hoje a gente já viu o Bottas tá liderando, claro, já vieram, mas tava com o pneu mais rápido, mas os outros estão próximos, cara. Todos estavam com o pneu mais rápido. Pois porque ele tava com o pneu macio, daí por isso que ajudou a Mercedes, mano. Sabe, é umas coisas. Então, o treino serve para isso. Que bom que eles estão vendo que tem alguma coisa agora para resolver a tempo pro final de semana. Mas a gente vai ter uma dimensão, assim, de real, se é um problema terrível, ou se é uma coisa que, às vezes, eles vão enfrentar uma vez ou outra, dependendo qual o circuito só na corrida mesmo. Mas, assim, eu acho que, como o Hamilton mesmo pontuou, eles estão pensando deles agora, e é isso que eles têm que fazer. Eles não têm que pensar nos outros. E eu acho que eles estão fazendo o trabalho deles lá e eles têm uma equipe boa o suficiente para resolver o problema que for, se tiver ao alcance deles, né? Aquela coisa, né? Assim, todo mundo em 2021 não lidou com um carro extremamente novo, porque não foi um papel em branco, não foi uma criação do zero. Mas a Mercedes ali, como o James Allison falou, né? Eles tiveram que fazer essas atualizações, essas mudanças no carro. E a dificuldade deles era trazer o carro para o regulamento de 2021 e tornar o carro rápido. Então foi por isso que eles utilizaram os tokens deles para poder desenvolver o carro, para voltar à velocidade que o carro tinha. Isso, praticamente todos os times passaram, sabe? Dependendo da forma como eles acabaram trabalhando ou como eles distribuíram o token, foi justamente para poder recuperar a velocidade. Então tá todo mundo meio que no mesmo pé, assim, tipo, estão trabalhando dessa forma, né? É difícil de falar que a Mercedes, uma equipe tão competente, fez algo muito ruim ou algo muito errado. A equipe deles é completamente bem estruturada e não é à toa que tem todos esses títulos, né? Dominaram essa era da Fórmula 1. Então, talvez a gente poderia falar que, sei lá, a Mercedes está com algum problema em 2022, quando o regulamento mudar para todo mundo e a gente vê eles andando lá atrás. Aí a gente pode achar que realmente tem um problema muito grande para eles. Mas é aquela coisa, né? Foi o que a Rafa falou, assim, eles podem ter um problema porque isso se repetiu na Aston Martin. Então, é um ponto para se pensar. Se fosse só com a gente, foi um problema pontual. Repetiu na Aston Martin, vamos observar. Mas eu acho que é algo que eles até podem resolver muito rápido. Dependendo do que for, é fácil de resolver. Exato, porque assim, se você tem uma falha e você consegue identificar, não era que nem, vamos supor, a Ferrari no ano passado, que era todo o carro que era falhado e você não conseguia determinar um determinado ponto para poder consertar, você sabia que tinha que trocar todo o carro. Se é o câmbio, cara, eu brinquei, mas é sério, você pega, retroage uma peça, um desenvolvimento de uma peça, verifica o que foi feito, sabe? Eles têm um cronograma do que foi feito de peças, de mudanças. Às vezes você identifica ali, às vezes, uma borracha de vedação que, cara, é mais fraca. O fornecedor forneceu uma borracha um pouco pior. É fácil, troca. Então, assim, eu acho que é menos preocupante o que tá passando a Mercedes com essa questão de câmbio do que a gente esperava de uma Ferrari com um motor um pouco melhor. E a gente tá vendo que não tá sendo, né? A gente tá vendo que a Ferrari realmente continua ainda perdida no motor. A gente tá falando da Mercedes porque a Mercedes ainda é o foco do suprassumo do desenvolvimento da Fórmula 1, mas e a Ferrari que tá lá atrás? Tipo, cara, o câmbio do Vettel falhou uma vez, mas o carro da Ferrari também não tá aquelas coisas tão boas. Então, sabe, a gente tá tendo essa questão. A Alfa Romeo teve um bom desenvolvimento, mas não foi questão de motor, foi questão de chassis. Então, é aquela coisa, tem outras falhas dentro do campeonato que já começam a se mostrar
que às vezes a gente não começa a observar porque está focando só no que está acontecendo na Mercedes, porque o da Mercedes é gritante. Você fala, cara, como pode, né? A multicampeã tendo um problema já no começo da pré-temporada, mas é o que a Rafa falou e a Débora falou. É o momento para ter erro, é o momento para ter falha. Infelizmente não fizeram os testes, quer dizer, os dias de filmagem, mas agora eles estão já observando. E acreditem, o que tem de funcionários da Mercedes em pista, eles têm o triplo na fábrica, já analisando informações, já vendo o que pode alterar. Então dá para fazer uma mudança bem interessante. Falando em mudança, era algo que a gente conversava aqui no Boletim do Paddock, principalmente nas lives, e quando a gente falou também da Mercedes, a gente falou, olha, o James Allison avisou, regulamento de 2021 muda muita coisa. Muda coisa pra caramba. O pessoal acha que é só um recorte no assoalho, não é não. E ele falou, a Adrian Newey na Red Bull pode despontar e fazer uma boa solução, e quem não souber pode ter falhas. E Rafa, o próprio Lewis Hamilton já falou, né? Um pouco da traseira tá solta do carro e não tá tão bom, é um pouco dessas mudanças que foi para 2021. Então, e daí é a questão, você tá observando quem tá falando é o piloto, entendeu? Eu acho que isso que as pessoas também têm que focar um pouquinho. Ele tá ali, ele tá sentindo o carro, então eu acho que acredita mais do que ele tá falando, tá? Por mais que às vezes pode ser dramático ou não, é ele que tá sentando a bunda lá. E, pois é uma coisa que, bem, é aquilo. A gente não sabe ainda como a Mercedes vai estar esse ano, se ela vai estar com uma extrema vantagem. Mas aí, se isso estiver realmente acontecendo, ela estar com uma extrema vantagem, é aquela questão de, cara, eles vão ter que sentar realmente e pensar sobre o ano que vem. Porque aí ela pode realmente encontrar seus problemas e tal, seus dilemas, e se eles já estão aí com dificuldade sobre algumas coisas, sendo que a mudança não foi tão brusca e tudo mais, teve mudança, mas não foi tão brusca, é bom eles prestarem atenção, se eles quiserem ainda continuar dominando o esporte, o que todo mundo está esperando que não aconteça, né, que deu uma equilibrada com essas mudanças, mas uma, né, eles tiveram que se adaptar e aí talvez não esteja tão ao ponto, mas também vai talvez do piloto mesmo se adaptar a essas mudanças também e a tentar deixar o carro no chão o mais possível se a traseira tá tão solta assim. Também chegou algumas pessoas a comentarem comigo se não era uma questão mais... Sei que todos os carros estavam sofrendo com isso, mas no caso do acidente do Hamilton, isso não foi uma questão mais também da mudança de vento, a questão da areia ali. Então tem tudo isso que tem que analisar. Claro, primeiro final de semana no Bahrein, mas a gente não sabe como vai ser os próximos GP, se eles vão ter essa mesma questão, mas é uma questão de aquilo, eles estão fazendo teste exatamente para analisar isso e para ficar pensando para frente. E tem uma coisa, né, o fato deles terem a primeira corrida no Bahrein pode não se refletir para o restante do campeonato, eles estão focados ali na pré-temporada, já a primeira corrida no Bahrein, então muita coisa muda até o Bahrein, mas ainda assim é o Bahrein, né? Muitos dados coletados. A gente tem que lembrar que no fim do ano passado foram 2 corridas realizadas na mesma pista, então eles estão num curto período de tempo voltando para lá, fazendo tudo de novo, esse processo de conseguir os dados. Então, pode ser que o Bahrein, mesmo assim, a gente tendo uma classificação, um grid que termine todo mundo termine a corrida, que a gente tenha uma determinação de posição, pode não se refletir para o restante do ano, né? Porque também a gente está no Bahrein com esse pacote aí muito próximo de tempo, né? De atividade na mesma pista. Bom, exatamente, né? A gente pode começar a ver uma pequena mudança, mas é aquela coisa. Se essa mudança que acontecer com a Mercedes fazer com que ela entregue só 70% do que ela entregou ano passado, vai lembrar que o Lewis Hamilton venceu com antecedência, né? Então, a gente pode ver o cara só vencendo, ganhando o título na última corrida, ou no Brasil, que seria muito bom também. Né? Quem sabe nossas preces estão sendo atendidas. Só uma coisa, a gente já ia finalizar, daí a Rafa mandou um break news aqui, não é dos melhores, né? O Murray Walker veio a falecer hoje, é uma pena. Ele, para vocês terem uma ideia, ele é um narrador inglês e ele é tipo Galvão Bueno, né, da Inglaterra, das narrações da BBC.
E, cara, até fico sem jeito, porque, tipo, nossa, meu cabelo até saiu fora do lugar. Ele é um ídolo para os ingleses e refletia muito nas narrações do Brasil. O pessoal sempre buscava informações com ele. E ele era um cara que sempre muito próximo dos pilotos. Então fica a nossa homenagem aqui, porque o que a gente faz é um pouco uma corruptela do que esses caras fazem, né? A gente comenta a Fórmula 1 de uma forma muito mais amadora, nunca vamos chegar a 1% deles, mas, né, é um mestre aí que veio a falecer. Vamos, né, mandar pensamento positivo para os amigos e famílias que merecem todo o amor e carinho, principalmente nesse momento tão difícil que estamos passando. Meninas, amanhã, domingo com Fórmula 1, né, gente? Quanto tempo que a gente estava sem ver isso? Não foi infelizmente não é corrida, mas o último dia de testes, né? Na última sessão, quem sabe a gente começa a ver o pessoal colocando as manguinhas de fora, querendo dar umas voltinhas mais rápidas, querendo aprontar. Então, vocês, o que vocês esperam para amanhã de questão de treinos? Vai, Rafa, você. Eu espero ser mais livre. Sabe aquele dia de aula? Vamos pro parquinho hoje. É livre, faça o que quiser. É claro que eles não podem deixar os pilotos livres, façam o que quiser, né? Até porque que medo do que o Mazepin ia fazer. Mas acredito que realmente eles vão focar agora um pouquinho mais, talvez nos termos de velocidade, fazer mais uns treininhos assim de classificação e ver exatamente o quão atrasado estão algumas equipes, porque algumas equipes podem ser que não façam isso, que prefiram, não, vamos deixar isso para lá e vamos focar nisso aqui, que são os dados que a gente realmente precisa. Mas eu acho que, de modo geral, por exemplo, a Red Bull, a AlphaTauri, a Alfa Romeo, eles vão conseguir fazer algo mais livre, assim, e conseguir colocar mais velocidade mesmo, e deixar mais até para ver se alguns problemas que eles podem ter coletado eles já não conseguiram resolver durante esses 2 dias. E também esperar que o pessoal não tenha problemas nesse último dia, que seja um dia mais aproveitado por todas as equipes e que eles consigam cumprir pelo menos o cronograma estipulado para o domingo, né? Então, vamos ficar aí nessa expectativa de que eles consigam fazer uma boa sessão, realmente focado nessas voltas mais rápidas. E eu acho que esse pessoal que está mais livre realmente vai poder fazer, talvez, esse cronograma, né, diferente de quem está um pouquinho mais atrasado. Mas vamos ficar de olho aí em quem vai conseguir passar das 100 voltas, quais vão ser os times que vão acumular mais quilometragem, né? Provavelmente no fim do dia eles já falam quantas voltas esses times conseguiram e como foi o desempenho deles. E depois a gente retorna aqui com mais um Boletim Expresso falando para vocês como foi o domingo. Exatamente, então se preparem, porque amanhã vai ter um Boletim Expresso, provavelmente vai ser um pouquinho mais longo que esse, que conseguimos aí fazer um Boletim Expresso de 42 minutos. Não é tão Isso expresso, é muito sim. bom, não tão expresso. Na verdade, né, por ter um mineiro aqui, se é um expresso, tem que ser demorado, tem que ser bem papeado. Então agradeço novamente a Rafa, que esteve aí com a gente nas lives dessa semana. Débora, e agora, né, meninas, vão descansar, né, que estão desde as 4 aí em pé, tadinhas essas duas. Se tem uma classe trabalhadora explorada no automobilismo, é o pessoal que cuida de portais próprios, porque, olha, parabéns, viu? Vocês duas estão sendo guerreiras esse final de semana. E é final de semana, gente, era para descansar, mas tá na labuta. Não, tamo aí. Obrigada pelo convite, é ótimo, como eu digo, é ótimo sempre estar com vocês e comentar sobre as coisas. E hoje foi um dia, propriamente, que eu tava querendo comentar muita coisa mesmo, porque aconteceram muitas coisas nessa sessão de treinos, então foi ótimo. Bem, vamos aí pro último dia, né? De final de semana que vem tem Drive to Survive e no outro final de semana tem GP Bahrein. E Ou seja, vamos ficar mal acostumados, né? No final de semana alguma coisa com automobilismo. Um beijo, gente. Segue lá na HD Filme. Bom, pessoal, amanhã eu vou contar aí de novo com a parceria da Rafa pra gente ficar junto e se fortalecer aí, dividir quando uma precisa fazer uma pausa para poder a outra ficar acompanhando. A gente está se dividindo assim. E muito obrigada, Rafa, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Se quiser aparecer aqui no domingo de novo, é só comparecer. E até a próxima, pessoal. Até a próxima.